Os olhos são uma das portas de entrada do novo coronavírus e, portanto, merecem atenção especial no dia a dia. O hábito de coçar ou tocar nessa região pode ser extremamente perigoso, levando à contaminação. Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre os riscos do uso excessivo de computadores, celulares, tablets. Sabe, enfim, como cuidar da saúde dos olhos. A partir de agora. E o nosso convidado de hoje é o Dr. João Arthur Etz Júnior, presidente da Associação Catarinense de Oftalmologia. Doutor, prazer receber o senhor aqui no programa Nossa Saúde. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. É importante a gente tentar esclarecer algumas dúvidas da população a respeito dessa entidade, vamos dizer assim, uma patologia que o mundo não conhece direito, a gente não conhece direito com quem está lidando. Então, a gente tenta esclarecer algumas dúvidas que, se possível, a população. Com certeza. Para começar, né, estudos comprovaram que os olhos são uma das portas de entrada do coronavírus e podem também transmitir a Covid-19. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que isso se dá. Na realidade, o olho tem superfície mucosa, como se fosse boca, como se fosse nariz. A gente tem uma parte no olho que é a conjuntiva, que é uma mucosa. Então, se a gente tiver a mão contaminada pelo vírus e levar a mão ao olho e coçar o olho, a gente vai se autocontaminar. Assim como se levar a mão à boca ou ao nariz, a fisiopatogenia da contaminação é a mesma. Contaminou a mão, pode contaminar via seu olho. Quanto ao olho ser transmissor da doença, também tem trabalhos a respeito disso. Assim como a tosse e o espirro eliminam gotículas de saliva que são transmissoras do vírus, a lágrima no nosso olho também tem uma quantidade suficiente de vírus que pode contaminar outras pessoas. Então, o cuidado é sempre como se está fazendo com tudo, lavar a mão, álcool gel. Se você tiver, por exemplo, ir para um ambiente que tiver um risco de ter contaminação, mesmo o seu óculos que você usa, o seu dia a dia, o ideal você chega em casa, vai lá, passa uma água com sabão neutro no seu óculos para garantir, que é muito importante isso. E aí a conjuntivite acaba aparecendo, né, como um dos sintomas da Covid-19. Como é que a gente consegue identificar a conjuntivite? Quais são os sinais? O conjuntivite é o sintoma básico, né, de conjuntivite, é olho vermelho, lacrimejamento, ardência. Em certas situações pode ter secreções. Então, tem trabalhos hoje muito pouco a respeito disso, mas o que a gente teve mais acesso é um trabalho americano que foi publicado há poucos 30, 40 dias atrás, dizendo que apenas 990 casos estudados, mas tipo 1,9% desses pacientes apresentaram como primeiro sintoma a conjuntivite. Então, às vezes, a conjuntivite, porque a gente está em época de ter conjuntivite, por conta do clima e da aglomeração, a gente tem conjuntivite viral e bacteriana nessa época do ano. Só que tem mais essa novidade agora, que o Covid pode se manifestar com o primeiro sintoma como sendo conjuntivite. É claro que é uma porcentagem muito baixa de pessoas, veja, apenas 1,9%. E não vai apresentar só conjuntivite, que é o olho vermelho, a ardência, a secreção e a fotofobia, que é a aversão à claridade. Então, além disso, se a pessoa começar a ter sintoma de conjuntivite, procure seu médico oftalmologista. E se depois disso, 2 ou 3 dias, começar a ter sintomas respiratórios, como falta de ar, tosse, febre, aí tem que prestar muita atenção, que pode estar começando a ter um quadro relacionado ao Covid. Hein? Deixando bem claro que nem todo mundo que está com conjuntivite tem o coronavírus. É bom esclarecer isso, né? Hipótese alguma. Não, hipótese alguma, não pode se pensar isso. As conjuntivites têm várias causas. Porque a gente tem que ficar um pouquinho mais alerta em relação a isso, né? Chegou um paciente com tosse e febre no seu consultório com conjuntivite, bom, vamos prestar atenção, vai lá, faz um teste, para garantir que não esteja começando um quadro mais grave de Covid. Para ter uma maior precisão aí no diagnóstico, né? O senhor falou ali no início com relação a óculos e lentes. As pessoas que usam, né, lentes, que usam óculos, elas estão mais suscetíveis ao vírus? Não, óculos não, lente de contato também não. Lente de contato, é claro, que tem que tomar, não é contraindicado o uso de lente de contato nesse período de pandemia, em hipótese alguma também. Mas é que tem que cumprir a regra, a higiene que você tem que fazer para manipular a sua lente. Então, aí como é que seria essa higiene, doutor? A higiene da lente é
os usuários de lente já são bem treinados para isso, mas é lavar bem a sua mão antes de retirar a lente, e no momento de retirar, lavar com o produto, que o produto já tem um medicamento que faz com que elimine qualquer porcentagem de vírus. E o produto que você guarda, a lente também tem isso. Então, lava a mão, tira a lente, coloca no produto. Antes de colocar, lava a mão, pega a lente, lá enxagou o produto e coloca no seu olho. Então, todos os cuidados básicos com o uso de lente de contato, mas a lente de contato não está contraindicada nesse período de pandemia. E aí você sai na rua, usa um óculos escuro ou mesmo seu óculos de grau, volta para casa e como é que limpa? Limpa com álcool? Qual é o produto que você pode usar nessa hora para fazer a higiene? Eu prefiro muito assim um sabãozinho neutro, sabe? Porque o álcool ele pode danificar o tratamento que hoje as empresas que fabricam lentes elas dão vários tipos de tratamento na superfície das lentes, até com filtro para usar mais computador, essas coisas. Então, se você botar álcool, ele pode danificar esse tipo de tratamento que já é existente nas lentes, tanto em óculos de sol quanto óculos de grau normal. Eu aconselho sempre eu uso muito o shampoo neutro, esses de bebê, sabe? Que não é bem neutro, até detergente neutro, mas é um pouquinho mais forte. Mas o shampoo neutro, ele tem uma capacidade muito boa de fazer a limpeza sem fazer danificação à lente. E, doutor, a gente está sendo obrigado, né, a usar a máscara, e a máscara acaba protegendo a boca, acaba protegendo o nariz, porém ela não protege os olhos acabam ficando mais expostos. Então aí não custa a gente, mais uma vez, reforçar para as pessoas, né, como é importante o hábito de lavar as mãos, ou de fazer a higiene correta para evitar que a gente coloque uma mão contaminada nos olhos, por exemplo, né? Na verdade, a tentação, na verdade, sobrou o que de tentação para você botar a mão no teu rosto? Só o olho, porque a boca e o nariz estão cobertos. Exatamente. Então, a tentação é grande. Eu, por exemplo, aqui no meu consultório, eu trabalho com óculos, com EPI, né, com óculos de proteção. Máscara, claro, em 95, óculos de proteção, mas, assim, as pessoas que andam só de máscara realmente têm que tomar muito cuidado para não levar a mão ao olho, porque é difícil você não passar a mão no rosto de vez em quando, né? Vamos dizer a verdade disso. Então, o ideal é, se você for... Olho só se coça com o cotovelo. Isso eu já sempre falo para meus pacientes por causa do risco de você desenvolver doenças mais graves de córnea. Então, o meu conselho é sempre coçar o olho com o cotovelo aqui no consultório. Mas agora, assim, quando você tiver aquela tentação de levar a mão ao rosto ou ao olho, não esqueça, lave sua mão, sabão, água ou álcool gel, que é importante para evitar que você se contamine. E aí você limpou a sua mão com álcool e aí daqui a pouco quer coçar o olho, esse álcool da mão não vai prejudicar em nada, não vai dar uma ardência, não tem problema? Depende, quanto é difícil porque depois de um certo período ele evapora, fica só aquela camadinha de proteção, mas se você levar a mão dentro do olho com álcool vai arder, com certeza, porque é uma substância muito forte para a conjuntiva do nosso olho, né? Mas não tem maiores problemas, né? Só se pingar uma gota dentro, é mais perigoso. Não, mas só coçar não. Mas não deve, coçar não pode. Coçar não pode. O que coçar os olhos pode provocar? Você estava falando que pode dar descolamento de retina, não? Não, o coçar nos olhos, a gente tem uma incidência muito alta de pacientes com ceratocone. Ceratocone é a córnea bicuda. A estrutura transparente que a gente tem em cima do olho, ela é uma estrutura mole. Ela tem 5 camadas, mas 80% dela é formado por colágeno. Isso dá uma propriedade à nossa córnea chamada de biomecânica corneana, que é a capacidade da córnea sofrer ou não deformações ao longo da vida, seja ela doente, seja ela saudável. Mas a principal causa de agravamento e de desenvolvimento de ceratocone, por incrível que pareça, não é o hereditário, é o trauma continuado nos olhos. O que é o trauma continuado nos olhos? É coçar os olhos. Por quê? Porque a nossa córnea, o colágeno de paciente jovem, ele é muito mole. A gente tem uma córnea mole. Então, quanto mais jovem a gente é, mais mole é a córnea, mais risco a gente tem de ter doenças. Então, por isso que eu digo, meus pacientes, eu sempre brinco, você pode coçar o olho, só com o cotovelo e não pode vir com o cotovelo emprestado. O trauma continuado, ele altera a biomecânica da córnea, ele altera a disposição normal das fibras de colágeno existentes na nossa córnea e desenvolve uma doença que é grave, que às vezes evolui para transplante de córnea. Muito pouco hoje em dia, porque o ceratocone hoje, até esse mês é o mês do Violeta Junho, é o Violet June, que é o mês de prevenção do ceratocone, é a conscientização de você não coçar o teu olho, o mês de junho. Então,
Uma coisa assim, o ceratocone é uma incidência muito alta na população, varia de 2 até 6%, e acomete pacientes jovens que estão em fase produtiva do seu trabalho, do seu estudo. E se você não tomar cuidado, você vai ter uma perda de visão que vai limitar uma série de situações. É claro, não é uma causa de cegueira, porque a gente intervém, a gente orienta, a gente trata, existe tratamento para isso. Mas é importante não coçar os olhos, ainda mais nessa época de Covid. É isso aí, muito cuidado, né? Agora, mudando um pouco de assunto, doutor, também nessa época de pandemia, as pessoas estão mais em casa, estão trabalhando home office, estão com as crianças também, que não estão tendo aulas ainda, e estão usando mais computadores, celulares, estão vendo mais TV. Quais os prejuízos para os olhos com esse uso excessivo de telas? Na realidade, isso é uma coisa muito controversa, vamos dizer assim, em relação ao uso abusivo ou não, mas a gente sabe sim que o uso abusivo de telas, a tendência é que você tenha uma população de maior número de míopes. Então, hoje a gente sabe que usando visão de perto, a gente tem mais tendência a ser míopes. No mundo hoje existe quase 2 bilhões de pacientes míopes, nos próximos 5 anos é para ir para 2 bilhões e 500 milhões de pacientes míopes. E na década de 2050, a previsão é que a metade da população do mundo tenha algum grau de miopia. É claro, tem o fator hereditário, tem o fator externo, que principalmente é o uso abusivo da visão de perto. Só que, assim, o nosso mundo hoje ele é mais perto do que era 10 anos atrás. Então, é uma coisa assim, hoje 80% a 90% dos problemas, nós mesmos, não só crianças, adultos, a gente resolve usando a nossa visão de perto, que é tablet, celular ou computador. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, que tem que dar uma corrigida, assim, principalmente em crianças. Tem que limitar o uso da tela, tem que fazer um acompanhamento com o seu médico, se tiver algum tipo de sintoma, ou aproxima. A gente não pode desacreditar nas crianças, às vezes a gente desacredita nelas. Eu sempre comento com os pais. Às vezes um amiguinho está usando óculos, claro, daí o outro amigo vai lá e quer consultar, porque tem aquele intuito de querer usar óculos, mas a gente não pode deixar de acreditar nas crianças. Às vezes as crianças têm sintomas e os pais não levam a sério. Mas tem que tomar cuidado, tem alguns sinais que os pais podem observar. Por exemplo, se aproxima muito as coisas, se aproxima muito da televisão para assistir. Isso é um sintoma que pode estar iniciando algum grau. Quanto ao uso de tela e computador, sim, piora um pouco a evolução da doença. Hoje a gente sabe que tem que dar um intervalo, tipo assim, cada 20 minutos, dá 2 ou 3 minutinhos de intervalo para você olhar para longe, para descansar o músculo que dá o foco das coisas de perto, que quando ele está contraído, ele muda o formato do olho, quando ele muda o formato do olho, ele aumenta a miopia. Então tem macetes, tem que cuidar, tem que dar uma descansadinha. Outra coisa que a gente tem que levar, assim, que é muito importante, agora trabalhos recentes foram publicados, que crianças, adolescentes e adultos jovens, veja bem, que praticam atividades outdoors, quer dizer, fora de casa, em média 2 horas por dia, ou seja, totalizando em média 14 horas por semana, diminuiu a progressão da miopia em 20 a 25% dos casos. Por quê? Porque a luminosidade do sol libera um hormônio que tem a capacidade de diminuir o crescimento do olho. O que é miopia? É o diâmetro anteroposterior do olho maior do que deveria ser. Então tem todo um tratamento que a gente tem que orientar a família, mas tem que limitar, tem que cuidar. Mas, assim, por outro lado, a gente não consegue cortar totalmente. Tem algumas prerrogativas que existem, por exemplo, até 1 ano de idade não é para usar tela de perto. De 1 a 3 anos é para usar no máximo 1 hora. De 3 a 6, 7 anos, usar no máximo 1h30 ou 2. De 10 até 11 anos, 2 horas. E de 11 a 18, 3 horas por dia. É difícil você conseguir fazer isso com seu filho. Eu entendo isso porque eu tenho adolescente em casa, então a gente Cada vez mais difícil, é um desafio aí para os pais, né? Exatamente, mas a Doutor, gente não consegue cumprir essa prerrogativa, não. infelizmente. O segredo é descansar, tirar o olho da tela e descansar, fazer os intervalinhos e nunca esquecer de praticar as atividades fora de casa, que é o andar de bicicleta, que é o jogar futebol. Isso é importante para a saúde da pessoa, porque para a saúde da criança em si e para a saúde ocular, para não se tornar um paciente principalmente auto-míope. A gente lida com míope e com auto-míope. Se a gente aumentar a população de míope nos próximos anos, a gente vai aumentar a população de auto-míope, que é a preocupação maior, que tem mais riscos de terem complicações. E só lembrando, a miopia é
quando você não consegue enxergar bem a distância, é isso? Para longe, isso aí, para longe. Por isso que as pessoas aproximam os objetos sem enxergar. Doutor, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Agora a gente faz uma pequena pausa e volta em seguida com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde e continuamos o nosso bate-papo, então, com o Dr. João Arthur Etz Júnior, presidente da Associação Catarinense de Oftalmologia, falando aí sobre a saúde dos olhos. Doutor, vocês médicos oftalmologistas têm percebido um crescimento, um aumento no número de pessoas que vão aos consultórios de vocês com problemas de visão provocados pelo uso excessivo de telas, celulares, tablets? O dia a dia, com certeza, modificou muito isso, até pelo fato de não só você ter graus, mas você pode ter também, a gente chama de síndrome do olho seco evaporativo, as pessoas que usam muito computador e tela e eletrônicos, a gente pisca menos que o normal, a gente pisca em média 18 vezes por minuto, quando está na tela do computador, leitura, celular, dirigindo, qualquer coisa prestando atenção, televisão, a gente pisca em média 10 a 12 vezes por minuto. Então, a gente pisca em média 30 a 50% menos que o normal. Automaticamente, a nossa lágrima evapora mais que o normal. Então, você pode ter o que a gente chama de astrenopia, que é sensação de areia, ardência e olho seco, principalmente no final do dia. Quando o clima, a umidade relativa do ar está mais baixa, a gente passou aqui no oeste, por exemplo, agora, por um período de seca. Então, isso aumenta, normal aumentar quando acontece que está mais seco, porque a nossa lágrima evapora mais. E quando está mais quente, a gente está com o climatizador ligado. E o climatizador seca o ambiente. A gente mesmo percebe isso quando a gente está na tela do computador por um período mais longo. Ou exemplo típico, quando a gente está dirigindo no carro, tu dirige 2 ou 3 horas, ou dirige 5, você vai notar que o teu olho está mais vermelho, está mais irritado. Então, sim, aumentou o número de procura por conta do uso de tablets, não só pelo grau, mas também pelos sintomas da ardência e do olho vermelho, e a irritação à claridade, principalmente quando você fica exposto por longos períodos a isso, devido à evaporação excessiva da lágrima, a grande maioria das vezes. E isso a longo prazo pode provocar doenças mais graves? Não, isso a gente trata, tem que tratar. Usa um colírio. Tem que usar colírio? Que colírio que usa? Colírio lubrificante, às vezes usa medicamento via oral, às vezes se aplica, aí tu tem que fazer um diagnóstico do que é a causa, se é só evaporação excessiva ou se é falta de produção, às vezes a gente tem que fazer um tipo de laser para estimular a produção através das glândulas que produzem a lágrima. Tá. Doutor, vamos pegar como exemplo, então, um adulto, né, que está trabalhando em casa e ele passa, em média, 8 horas por dia em frente ao computador. Como é que deveria ser o procedimento dele para cuidar da saúde dos olhos? Sempre o que eu falei antes, tem que cuidar com o ambiente, né, que ele está. O climatizador, quando está muito quente, é uma coisa que não tem como. Às vezes a gente tem que ligar e tem certas situações que, se a pessoa tem muita essa irritação no olho, a gente usa até aqueles umidificadores que se usa grudado no USB do computador. É um negocinho que sai uma fumacinha, que é um umidificador de ambiente. Mas o ideal, assim, é que cada 20 ou 30 minutos dê uma pausa, no mínimo de 3 minutinhos, tira o olho de perto, olha para longe. Doutor, o senhor falou então dos intervalos que as pessoas devem dar aí durante o dia, as pausas no trabalho em frente ao computador. Lavar os olhos ajuda? Lavar os olhos não tem nada que diga que funcione, não. É melhor pingar o colíriozinho lubrificante. E aí compra na farmácia mesmo ou é preciso uma indicação médica? Não, tem que fazer uma avaliação com o seu médico oftalmologista, porque tem que saber o tipo de colírio e a causa do problema, porque às vezes não é só evaporação, às vezes é falta de produção, né? É outro tipo de tratamento, tem que associar tratamentos. É importante fazer uma avaliação com o seu médico oftalmologista, com certeza. E às vezes você tem um pouquinho de grau também e acaba tendo essa astenopia. Às vezes o que a gente usa também muito é paciente que usa óculos para descanso, com filtro contra a luz azul. Às vezes você tem um grau que é baixo, tipo meio grau, 0,25, mas o que incomoda, as empresas que fabricam lentes hoje, elas desenvolvem lentes que tem um filtro, que filtra o comprimento de onda da luz azul da tela do computador, que é o que que cansa mais o nosso olho, que é mais nocivo para o nosso olho. A gente vai fazer agora uma pausa, porque nós conversamos com 2 famílias para saber como é que elas estão lidando aí durante essa pandemia, com mais tempo em casa, com as crianças, usando mais, né, tablets, computadores, celulares.
Vamos dar só uma olhada. Rafaela, a rotina das famílias não é mais a mesma depois da Covid-19. Se antes os pais saíam para trabalhar e os filhos iam para a escola, agora todos exercem as atividades em casa e muitas delas em frente à tela do computador. E mesmo para aqueles que evitavam o uso da tecnologia, neste momento foi preciso se render a ela. Foi o que aconteceu com a família Krieger. Dá só uma olhada. O Valdemar organizou um espaço na sala para trabalhar. A esposa Moriane usa um cômodo da casa como escritório. Eles trabalham home office desde o início do isolamento social por conta da Covid-19. Sobre o uso da tecnologia, o marido explica que mesmo antes já usava bastante os eletrônicos. Eu sempre trabalhei no computador, né? Então eu acabo olhando bastante para a tela, ou no computador, ou no celular. E então a mudança com a pandemia acabou não afetando tanto essa rotina. O que mudou foi a relação com a tecnologia dentro de casa, já que a família sempre defendeu mais presença e menos virtual. Foi preciso entender o momento e achar o equilíbrio. Realmente é muito tempo frente às telas, né? A partir do que a gente fazia antes para agora. E quando a gente pode, a gente aproveita as oportunidades para aproveitar o espaço, ainda mais que a gente mora numa casa, então a gente brinca com o nosso filho, a gente interage, aproveita um pouco do contato com a natureza, cuida do jardim, faz alguma brincadeira para que a gente consiga manter o lúdico e também fazer com que não canse tanto ficando frente às telas, né? Eu mesmo já estou sentindo meus olhos cansados, isso que eu já fiz cirurgia de correção da vista no passado, mas certamente vou buscar um médico agora com tanta exposição à luz artificial, celular e notebook. Já na casa do administrador André Mauro, são cerca de 12 horas por dia em frente ao computador para dar conta do trabalho. Eu adotei como meu escritório trabalhar na sacada do apartamento. Me sinto mais à vontade e mais tranquilo em fazer as reuniões, onde eu fico mais concentrado. As reuniões que eram presenciais passaram a ser online, exigindo mais tempo em frente à tela do computador. Ele usa óculos há 4 anos para tratar o astigmatismo, mas confessa que tem sentido as vistas cansadas e deve retornar ao médico em breve. Doutora, a gente viu aí na reportagem um depoimento de 2 famílias, né? E de uma forma geral, elas tomam alguns cuidados, elas evitam que as crianças fiquem muito tempo em frente às telas e tem que haver esse limite, não é? Até para preservar a saúde dos olhos. O limite é importante, isso não tem como, mas eu sei que é difícil de determinar, é muito importante, você pelo menos dar as pausas. E sempre lembrar, é claro que agora todo mundo está em casa por conta do Covid, mas não é só sempre de fazer as atividades outdoors quando isso for permitido. E doutor, ainda falando sobre as crianças, só para reforçar, né, a partir de que idade que os pais podem dar para elas o celular, tablets, computadores? Isso eu não posso falar muito, senão eu vou ser condenado por todas as crianças do estado. Mas o que seria o ideal, né? Não, a prerrogativa que existe da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, da Organização Mundial da Saúde, é que até 1 ano de idade, sem tablet. De 1 a 3 anos, 1 hora. De 3 a 6 anos, 1 e meia, 2 horas no máximo. Até 11 anos, 2 horas, 2 horas e meia. De 11 a 18, 3 horas. Isso é segredo, isso não pode contar para ninguém. Senão eu vou ser o maldoso da história. Então, nada de dar celular para distrair criança, né? Todo mundo gosta, né? Eu até brinco, eu sou do tempo antigo, eu digo para os meus pacientes, não existe galinha pintadinha no celular, só na TV, que a TV é melhor que o celular, veja, você está assistindo a televisão a 6 metros. Isso, a gente não faz o fenômeno chamado de acomodação, faz muito menos do que de perto. Quanto mais próximo, mais acomodação a gente tem que fazer para dar o foco dos objetos. Quanto mais acomodação eu faço, a tendência é que mais míope eu seja. Então, é melhor ver televisão do que ver tablet e celular, entendeu? Isso é fato. Então, meus pacientes, eu brinco, melhor televisão do que tablet e celular. E com relação à luminosidade, né? Muita gente acaba indo para a cama para dormir, apaga a luz e fica ali no celular, com aquela luz na cara, né? Isso é prejudicial.
O celular tem uma proteção de tela da luz azul, né? Mas mesmo assim tem trabalhos que dizem que por causa desse bloqueio que tem, você usar celular muito tarde, ele bloqueia o ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? É a produção de hormônios que ocorrem durante o dia e durante a noite. Então você tem tem trabalhos dizendo que você tem alterações de cortisol, alterações de melatonina, alterações de hormônios que são necessários para a gente dormir com sono tranquilo, como por exemplo a melatonina, por conta do uso do celular até muito tarde. Então não, usa um pouco, antes de dormir uma meia hora, não usa mais. É melhor para a saúde do seu olho e saúde do teu organismo, para você manter o teu sono mais tranquilo. A Organização Mundial da Saúde diz que cerca de 20% das crianças em idade escolar têm algum problema de visão. Isso tem alguma relação com o uso de celulares? Com certeza, o uso da visão de perto está relacionado. Por isso que aquilo que eu falei no início da entrevista, a nossa população de míope tem aumentado por conta disso. Ele induz mais miopia por conta disso. Isso sim, a Organização Mundial da Saúde, esse dado, confere. Isso é fato. O que seria indicado para as pessoas de forma geral, né, na hora de procurar um oftalmologista? O ideal seria uma vez por ano? Quando procurar? Em criança e adolescente, adulto jovem, principalmente se tem algum tipo de grau, é uma vez por ano, de 6 meses até um ano. Depois, se a pessoa não tem grau, cada 2 anos, e depois dos 40 anos é anual, que daí a gente tem que fazer um acompanhamento da saúde ocular, porque tem outras patologias que podem incidir em pessoas acima de 40 anos. Então, tipo assim, o nosso olho, quando criança e quando adolescente, ele incide doenças. Daí a gente fica um pouquinho mais velhinho lá pela meia-idade, ele dá uma segurada. E depois dos 40 ele muda de novo. Então, isso tem que fazer um acompanhamento da saúde ocular. Mas é uma vez por ano, e dependendo da época da vida, quando você é um adulto jovem, ou depois dos 25 até os 35, 40 anos, uma vez a cada 2 anos. Depende muito, se a pessoa tem grau, a pessoa vai procurar antes, porque a miopia é uma doença evolutiva. Por exemplo, a miopia hoje, a gente tem tipos diferentes de miopia, com manifestação diferente, com evolução diferente, exatamente pelo fato da nossa mudança do nosso hábito de vida. Então, assim, se está evoluindo o grau, vai procurar uma vez por ano, ou cada 6 meses, depende muito, se é muito grau, se não é grau. Mas, em média, uma vez por ano. Isso é o ideal. Para encerrar nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse aí algumas dicas para os nossos telespectadores com relação à saúde dos olhos. Bom, a saúde do olho, como eu falei, assim, vamos começar pelo Covid. Então, o Covid, lembre-se, não toque o seu olho, se for tocar, tem que lavar a mão. A tentação de passar a mão no rosto, como foi comentado, por conta que o nosso nariz e nossa boca estão protegidos pela máscara, sobra o olho. Então, tem que lavar sua mão e evitar coçar o olho. Não coce seu olho, nem fora da época de Covid, pelo risco de você desenvolver doenças mais graves na sua córnea. E quanto ao uso de tablet, de celular, esses meios eletrônicos, sempre tem que dar, não é proibido usar, tem que dar uma limitada, tem que tentar fazer o espaçamento descansar a cada 20 minutos e tentar fazer o espaço e limitar o tempo de uso, sem nunca deixar de esquecer também das atividades fora de casa que são importantes para a saúde como um todo e principalmente para a saúde ocular. Muito obrigada pelas suas orientações, obrigada pelo bate-papo, doutor João Arthur. Um abraço para o senhor e até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço o convite, espero ter ajudado, esclarecido a população sobre a saúde ocular. Sempre lembrando que isso é muito importante e quando precisar a gente está à disposição. Muito obrigado. Com certeza, obrigada. E assim então, nossa saúde de hoje, que falou sobre a saúde dos olhos, vai ficando por aqui. A você, muito obrigada e até uma próxima.